Oi, pessoal, estamos com mais um programa Fluxo Celebridades e hoje aqui com a nossa bicampeã olímpica, né? Fabi. Já vou chamar, não vou falar Fabiana, vou falar Fabi, porque todo mundo conhece ela como Fabi. Fabi, é um prazer recebê-la aqui no Fluxo Celebridades. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Que seja bem legal. Com certeza. Já vou falar para vocês que vocês com certeza já devem ter assistido a entrevista com o Vini, o esposo da Fabi, que foi uma entrevista muito bacana. E hoje estamos aqui com a Fabi. Fabi, quero saber um pouco de você. A gente sabe um pouco da sua história, que você começou no Minas, né? A sua carreira mesmo. Vitoriosa aí. Conta um pouco pra gente. Eu, até pelo que sei, você foi eleita a melhor jogadora de vôlei infantil ou juvenil? Isso. É isso? Isso. Foi na Fala. categoria de base. Sim. Antes de começar a contar um pouquinho essa história do Tá. vôlei, eu vou contar um pouquinho como eu cheguei no voleibol. Legal. Eu sempre fui uma menina muito alta. Sim. Isso era uma coisa que vinha preocupando a minha mãe, principalmente, assim, porque a minha família já é alta, meu pai é alto, meu pai tem 1,94. O meu irmão também, quando era novinho, ele era alto. Sim. Só que mulher, a gente não via muitas mulheres altas, né, Sim. na rua. E aí a minha mãe começou a ficar um pouquinho preocupada porque as minhas amigas começaram a parar de andar comigo. Porque com 12, 13 anos eu já estava com 1,85 de Nossa. altura. Então eu era muito alta. Sim. Então ali na escola todo mundo já começava a olhar e tal. E eu pequenininha eu tinha muito sonho que eu queria ser modelo. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser modelo, que eu queria desfilar, que eu queria estar na TV, enfim. E aí a minha mãe, ela falou assim, não, vou levar você no pediatra porque tem alguma coisa errada. E a minha mãe, ela tem 1,80 mais ou menos, 1,78, 1,79, vai. Isso, para os padrões do Brasil, já é uma mulher bem alta. Isso, já é uma mulher bem alta. Só que eu tava ficando mais alta do que a minha mãe. E aí ela foi e me levou no pediatra. E ela falou assim, ai, doutor, eu vim aqui porque eu tô muito preocupado com a minha filha, porque ela tá crescendo muito. Será que tem algum remédio pra ela poder parar de crescer? E isso, na hora, o médico falou assim, não, todo mundo veio aqui pra poder crescer, você quer que ela pare de crescer? Por que você não coloca ela no Sim. esporte? Por que você não coloca ela pra poder fazer alguma coisa e tal? E naquela época, minha mãe achava o vôlei bonito, que era uma coisa que ela assistia, ela gostava de acompanhar, ela Sim. gostava de assistir. O meu irmão, ele já começou, na época, a jogar basquete. Sim. E aí, a minha mãe foi e falou assim, por que você não vai fazer um teste? Por que você não vai testar? Eu falei, não, mãe, não quero jogar vôlei, eu não quero... Quero ser modelo. Quero ser modelo, não quero ir pro lado do Sim. esporte, não quero ser igual ao meu Sim. irmão. Ainda falei pra ela brincando, falei, se fosse basquete eu até ia e tal. Aí, nisso, no mesmo dia, meu irmão chegou em casa falando que tinha um teste de vôlei no clube. E aí a minha mãe falou assim, é uma oportunidade, vamos lá, vamos, que se você não gostar, a gente tenta outra coisa e tal. Sim. E aí eu fui fazer esse teste, era uma peneira, que é onde eles iam selecionar algumas meninas, né, para Sim. começar a fazer parte do clube. E aí nessa peneira eu era mais alta, com 13 anos. E a técnica olhou para mim e falou assim, não, você não precisa fazer parte da peneira. Isso era um final de semana, isso era um sábado. Ela falou Você já assim, foi aprovada. já fui aprovada. Aí ela falou assim, na segunda-feira, você traz a identidade da sua filha, que ela já vai começar a treinar aqui. Nisso eu chorava. Porque eu falava, não, mãe, eu não quero treinar, não quero treinar. E minha mãe, não, vamos que eu vou com você, eu vou estar lá junto com você e Sim. tal. E aí a minha mãe começou, aí junto comigo eu comecei a treinar. Eu não sabia nada de voleibol, não sabia que era toque, não sabia que era manchete, eu não sabia nenhum fundamento. Sim. E aí essa técnica, que foi minha primeira técnica, a Yara Ribas, que me ensinou a jogar o vôlei, a praticar, enfim. E aí, daí que começou essa minha trajetória. E isso em Minas. Isso em Minas. Você nasceu em Minas. Nasci em Minas, nasci em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E sempre morei em Santa Luzia, que é uma cidade do interior, Ah, tá. que fica do ladinho de Belo Horizonte. Legal. E aí foi nessa coisa aí da minha mãe, né, nesse início aí, que realmente eu comecei a gostar do voleibol. E aí eu fui começando a me apaixonar. E aí eu comecei a pegar os movimentos muito rápido. Então, com 5 meses, eu já sabia
me virar ali dentro de quadra. Toque, manchete, deslocamento, tudo. E aí, nesses 5 meses, eu fui convocada para a Seleção Mineira. Dessa Seleção Mineira, teve a convocação de Seleção Brasileira de Base. E aí, nesse campeonato que eu fui, tanto infanto, era na época infanto e juvenil, que aí nesse processo todo, eu já fui eleita a melhor atacante, a melhor bloqueadora do campeonato. Não, pera um pouquinho. Peraí. Ó, eu posso falar com uma certa propriedade disso, porque eu sou formado em educação física, fui atleta, vim da área. Do momento que você iniciou, em 5 meses, você já foi eleita como melhor jogadora do torneio. Exatamente. Caramba. E já era seleção? Já era. Peguei a Seleção Mineira. Já a Seleção Mineira. Porque, na verdade, todo mundo convocava pela altura. Sim. E aí falou, ela é alta, vamos investir, vamos levar a Fabi. Sim. E aí, nisso, eu fui aproveitando as oportunidades. E vai aprimorando, né? Exatamente, vai aprimorando. E graças a Deus, eu sempre peguei as coisas muito rápido, assim, muito fácil. Sim. E eu sou muito focada, eu sou muito concentrada. Então, eu vi que era uma oportunidade que eu tinha ali para minha vida até. Então, foi onde eu abracei e falei, não, é isso que eu quero para minha vida, então eu vou correr atrás. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, aí depois, com 16, eu já subi pro adulto, comecei a treinar com o adulto do Minas Tênis Clube. Aí depois ali veio a Seleção Brasileira, também adulta, que aí eu fui para minha primeira Olimpíada, que foi em Pequim, em 2004, que eu tinha 18 anos. Então, o processo, assim, foi realmente tudo rápido. E realmente, você ali no meio da rede, você foi um destaque muito grande, né? E é engraçado porque eu acompanhei sempre o vôlei e a gente sempre notava, né? Nós tínhamos boas ponteiras, até um pouco a pegar as gerações anteriores, a sua e tudo, mas meio, né? Que foi essa mudança de geração mesmo, porque eu cheguei muito alta. E no vôlei brasileiro não tinha. Então, a mais alta que tinha na época, acho que tinha, se eu não me engano, 1,87, 88, por aí. Sim. E aí, eu com 18 anos já estava com 1,94, 1,95. Então, foi essa mudança de geração realmente de altura, que foi tanto que o meu técnico da seleção, que hoje já não está aqui com a gente, que é o Adson Lima, ele faleceu e a seleção dele era acima de 1,90. Então, ele convocava todo mundo acima de 1,90. Então, foi onde que Se essa mudança de geração no voleibol. E foi uma atitude inteligente, né? Se a gente for parar para pensar, eu falo muito isso, né? Essa questão da altura fez muita diferença. Faz muita diferença, Faz muita diferença. Eu lembro quando vocês jogavam contra as cubanas, né? As cubanas eram grandes, né? Era difícil, né? Elas batiam por cima do bloco, não era isso? Isso, né? Exatamente. E além disso, era força física, né? Força física, exatamente. Força física. Mas aí, se você pega aquelas jogadoras, tipo, elas tinham 1,80, 1,82. Que elas voavam, elas saltavam muito, exatamente. Né? Hoje você joga contra jogadoras de 2,4, 2,2. Nossa. Então, assim, realmente mudou muito essa geração. Com certeza, para quem assiste, né, voleibol, entende, a gente vê algumas mudanças. Então, você pegava aquela geração que era uma geração mais habilidosa. Hoje, é mais força e potência, a galera subiu a bola já está atacando. Então, perde um pouco essa habilidade, essa agilidade ali dentro de quadra. Mas aí vai muito pro lado da força e altura. Levando isso pro voleibol aí também, tinha o feminino e o masculino, pegar as gerações de William, aquela o Bernardinho, que depois foi seu treinador durante muitos anos. Eu quero depois falar um pouco sobre isso também. Como é que foi essa tua ida lá pro Rio, né? E dessa rivalidade que tinha, né? Guimarães e Bernardinho. Até hoje. Até hoje, né? Mas eu quero ir um pouco no seu primeiro título olímpico, porque ali foi um momento... Foi um momento assim que realmente acho que coroou toda a nossa trajetória, né? Porque em 2004 a gente, por mais que eu era muito novinha, a gente teve o episódio ali da gente perder um jogo, que a gente tava ganhando esse jogo de 24-19. Nossa. E aí vieram as meninas, né, da Rússia.
e viraram aquele jogo, ganharam, então a gente ficou com uma mancha muito grande ali. E aí depois veio a nossa geração, uma nova geração, quando entrou o Zé Roberto, realmente, assim, que ele definiu que ia renovar, que ia trazer peças novas. E aí a gente era muito taxada de amarelonas, né? Porque a gente sempre chegava perto do Mundial, aí, pum, semi, perdia, não chegava na final. E aí quando foi 2008, que a gente fez, assim, um espetáculo, acho que foi o melhor ano, assim, nosso mesmo, da seleção, da gente não perder nenhum jogo, perder um set. Foi um set só. Um set contra os Estados Unidos. Eu queria só fazer um adendo para quem está em casa e também está vendo, acompanhando pelas redes, que em 2004 o Brasil estava com um jogo, vamos dizer, ganho. Exatamente. Ganho, né? Era uma diferença absurda, eu não sei, era mais 10 pontos? Isso. Mais 10 pontos. E era só fechar, né? Tava 23. A gente precisava de um pontinho. 23-13, alguma coisa assim. E faltava de um pouco. A gente chegou ao 24. Chegou 24-19. 24-19. Faltava um ponto. E ali a Rússia virou de uma forma incrível. E foi por isso que esses 4 anos foram difíceis, né? Foram Mas bem pode continuar. difíceis. Eu fiz esse adendo porque às vezes o pessoal que está em casa, os mais jovens tal, não sabem o que foi aquilo, né? E foi bem difícil porque... E olha que naquela época rede social ainda estava começando, ainda nem falava muito sobre rede social. Então era muita coisa que saía no jornal, saía na TV. Sim. Mas mesmo assim foi muito crucial, assim. Porque por mais que você tenha esse processo que você perde, tem esses episódios, ninguém tá ali porque quer perder, ninguém faz de propósito. Lógico. Só que muita gente não, né? Infelizmente, sempre tem aquelas pessoas que vão entrar, vão criticar. Sim. E pra gente é dolorido, porque você deixa a família, você deixa seus pais, você deixa os amigos, você deixa de aproveitar 1000 coisas para correr atrás do seu sonho e depois você vê, né, as pessoas de forma negativa ali não acreditando em você. Então, acho que 2008, realmente, eu falo que a gente coroou, porque eu falo com muito amor, assim, que foi um espetáculo, porque parecia um balé. Acho que estava todo mundo sincronizado, estava todo mundo, assim, confiante que aquela medalha ia ser nossa. Ia ser uma energia, né? Uma energia uma muito vibração forte. A gente incrível, olhava, né? Ali uma no olho da outra e sabia que não tinha como dar errado. E sabe o que eu percebi naquela conquista, na primeira conquista? Uma alegria. Né? Parece que cada ponto... A impressão que nós tínhamos, né, assim, quem estava assistindo em casa, os torcedores ali, que era assim, vai ganhar, não tem como. Porque a energia e aquela alegria de cada ponto, de cada peixinho, era sensacional. E é exatamente isso que você falou. E a gente conseguiu transmitir isso para quem estava assistindo, porque esse jogo da Rússia, esse jogo dos Estados Unidos, da final, que a gente perdeu o primeiro set. E, sei lá, acho que foi 25-11. A gente tomou um rodo no primeiro set. Foi. Só que a gente olhava assim uma para outra falando, não, esse jogo é nosso, esse campeonato é nosso. Sim. E aí a gente sabia que se a gente colocasse o nosso vôlei, que a gente, né, tinha preparado, que ia dar certo. E aí, graças a Deus, saímos com essa primeira medalha olímpica. O primeiro título com o Guimarães. Exatamente. Com o Guimarães. E aí, aí vem a outra Olimpíada. Que aí o Bi já vem, né, Vem logo em seguida, de uma forma completamente diferente. Completamente, onde a gente começou a Olimpíada já fazendo um 3-2 ali contra a Turquia. Depois a gente começou perdendo. E aí a gente perdeu um jogo que foi muito crucial, que foi contra a Coreia. E aí a gente ia jogar depois contra a Sérvia, que ou a gente podia chegar à final ou a gente ia ficar em 12º. Então, realmente, a gente dependia muito da gente e dependia também do resultado das outras chaves, assim. Sim. E aí foi aquele momento, será que vai dar, será que não vai dar? Incerteza, mas a gente, no fundo, sabia qual que era o potencial da nossa equipe. Sim. Né? Que se a gente reunisse as nossas forças e cada uma acreditasse no grupo em si, que ia dar certo. Sim. E aí a gente fez essa virada, assim, depois dessa derrota da Coreia, a gente se juntou.
Sim. E vamos atrás desse título. E aí foi aquele jogo que eu acho que é um jogo que ninguém esquece, que foi contra a Rússia, onde foram salvos mais, sei lá, 5 match points. E a gente virou ali e conseguiu chegar na final. Acho que foi esse jogo da Rússia aí, eu falo que ficou pra história. Vai ser uma coisa inesquecível. Só o esporte traz esses momentos épicos, né? Só. Que você pensa que nada pode... que não, tá perdido, mas mas não vai. Eu sou corintiano, né? Mas ao mesmo tempo, agora porque o Botafogo não para de ganhar, eu virei botafoguense também. Ele não para de ganhar, o Tiquinho Soares ganha tudo, então agora eu sou botafoguense, eu brinco, né? Mas eu lembro de um jogo do Corinthians, quando eu era bem novinho, quando eu estava começando a jogar futebol, e aí o Corinthians estava perdendo, eu acho que de 2-0, e estava com 45 minutos do segundo tempo, e ninguém acreditava mais em nada. Só que a gente, né, não, tá lá vibrando, né, ouvindo no rádio. E aí eu sei que com 46 minutos teve 2-1. Aí, beleza. Bom, ainda há uma chance, né? Tem 2, 3 minutos de prorrogação. E aí o Corinthians vai lá, empata. E a gente se sagra. Aí aquilo, campeão. Eu falei, só o futebol, só o esporte. Só o esporte coletivo. Também tem o individual, mas o esporte coletivo ele tem essa coisa das pessoas se unirem, né? E fazerem algo e tornar um momento como épico, como esse momento foi épico, né? É que eu acho que o esporte coletivo, você depende um do outro, né? Não tem, se união, o outro né? Do seu lado não estiver bem, você não vai conseguir realizar o seu sonho. Então, você precisa realmente juntar toda a força, toda a energia e fazer todo mundo acreditar que você é capaz, que dá para chegar ao final. Então, assim, é todo mundo correndo atrás de um objetivo só. Bom, falar de títulos com a Fabi é complicado, porque é muito. É uma lista, não dá pra gente ficar falando de todos os títulos. Eu falei como bicampeão olímpico porque eu acho que são os títulos realmente que marcaram, os 2 com o Guimarães, né? Foi. E aí eu quero entrar numa coisa que é uma curiosidade e eu tenho certeza de todos. Porque a gente acompanha e acompanhou sempre essa rivalidade, né? Do Guimarães e do Bernardinho. Que momento foi que você foi para o Rio para jogar com o pessoal lá do Rexona? Que momento que foi? Eu fui bem novinha. Foi quando realmente eu saí do Minas. Sim. E eu tinha 19. Foi bem depois que eu saí dessa seleção. Aí da primeira Olimpíada, né, de Pequim, que eu já fui para o Rio. Já foi para o Rio. Que eu fui trabalhar com o Bernardo e fiquei lá mais ou menos uns 5, quase 6 anos. Então eu peguei essa fase realmente de aprendizagem, esse início, essa trajetória de clube com o Bernardo, mas na seleção eu estava junto com o Zé Roberto. Com o Zé Roberto. E essa rivalidade era muito interessante, né? Os dois sempre teve essa rivalidade, né? Acho que são grandes técnicos da mesma geração. Então não tem como... a gente pode falar que eu acho que é aquela coisa do ego, de um querer, né, ter mais vitória que o outro, um querer sair na frente do outro. Então não tem como isso. Mas assim, para minha carreira, eu falo que eu sou muito grata, tanto o Zé Roberto, tanto ao Bernardo, porque eu acho que nesse início de aprendizagem eu peguei os 2 melhores do mundo para mim. Sim. Então, eu acho que foi o que realmente me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu acho que vem uma formação aí com os 2, né? Isso. Porque vem tudo, né? Vem essa formação de... O esporte, ele traz essa questão da disciplina, do caráter, né? Da coletividade. E os 2... sempre foram exemplos nesse sentido, né? Tanto o Bernardo como o Zé, né? Os 2 passavam isso, né? E eu acho que é como se fosse coisa de pai para filho, né? Né? É porque o esporte coletivo é complicado, né? Porque você sempre está treinando ali mais ou menos umas 20 meninas ou 20 meninos. E aí você fazer todo mundo estar na mesma batida... é complicado, porque são criações diferentes, são famílias diferentes. Então, um vem muito simples, o outro já vem com aquela coisa de soberba, com o nariz em pé. Só que, assim, isso não leva à vitória. Então, tem um que já vem com estrelismo. E aí você fazer, né, todo mundo pensar igual,
tá na mesma batida, porque senão você não vai ganhar, é difícil, não é um trabalho fácil. Então, tanto o Zé Roberto, tanto o Bernardo, é uma coisa que eles prezam muito, é o grupo. Então, você vê que todas as vitórias de seleção brasileira, você vai ver uma pessoa ali, ela pode se destacar, mas você vê que o grupo todo se destaca. Não tem só uma estrela, é o grupo que... Quando são várias estrelas. O grupo vitorioso são várias estrelas. Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal? Vamos. Eu sei que você é mãe. Sim. Né? Fala um pouco disso aí, de quando você começa a focar. E eu sei que você, quando você já se tornou mãe, você parou. A tua carreira foi até 22? 21, 22? Para ser mãe? Você fala de jogar? No Osasco você foi até quando? Não, eu fui bastante tempo. Fui mais aí do que você está imaginando. Eu fui bastante tempo. Porque eu comecei muito nova, né? Nessa trajetória aí do esporte. Então foi onde eu planejei realmente essa minha vida, onde eu tinha o sonho de casar, tinha o sonho de ser mamãe, de ter filhos. Então, assim, eu fiquei jogando até ali em Osasco, eu estava com 35, 34 anos. Caramba. Porque realmente eu queria... Com 35 anos você já estava... Tava jogando. Em alto nível. Em alto nível. Eu estava em preparação ainda para ir para a Olimpíada de Tóquio. Só que aí, como adiou por conta da pandemia, e eu estava com um sonho assim... Eu quero ser mãe. Agora, eu conversando muito com o Vini, né, o meu esposo. E aí foi onde a gente realmente decidiu ter o filho. Aí eu não fui para a Olimpíada, porque ela adiou. E aí foi para o próximo ano. E nesse ano da Olimpíada foi onde já veio aí o nascimento do Azaf. Azaf. Isso. Azaf. Que, para quem não sabe, a Fabi, eu falei no início da entrevista, né, esposa do Vini de Paula. E aí eu até perguntei na outra entrevista para o Vini se ele já estava cantando. Agora eu quero saber, ele já está jogando vôlei? Já. Eu falo que não é porque é o meu filho não, mas ele tem umas habilidades que tudo que ele pega ele faz um pouquinho. E ele tem uma coordenação motora que é bacana de ver para uma criança de 2 anos. Então, desde novinho, assim, ele assistia ao meu jogo na televisão, ou às vezes ele tá junto comigo na quadra, e ele é muito observador. Então, ele ficava olhando eu fazendo um movimento de ataque. Então, eu lançava a bola e atacava, e ele lançava e ficava, Fabiana! Porque normalmente o narrador... ele fazia isso na televisão. E aí, de tanto ele observar, ele sozinho, ele já tem essa coordenação de ataque. Olha, já. Que legal. Que bacana, bem bacana. Que bacana. Bom, aí vai ter que tomar uma decisão no caminho dele. Vai. Aí, né? Mas eu sinceramente, eu acho que ele vai mais pro lado da música. Ele gosta muito. Você vê que realmente ele presta atenção, ele gosta de cantar. E eu queria muito que ele fizesse essa base do esporte. Porque realmente eu acho que não é porque eu venho do esporte, mas eu acho que é bem legal essa parte de você ter a disciplina, você ter aquela coisa do horário, o foco, os objetivos, não que as outras pessoas não tenham. Mas eu acho que eu tive uma experiência de vida tão bacana, acho que em relação a isso, de coletivo, essas coisas, que eu gostaria que ele tivesse essa base. Essa base, né? Mas assim, ao futuro a Deus pertence. Sim. Aí vamos ver o que ele vai ser lá na frente. E eu quero te fazer uma pergunta. Você pretende trabalhar de alguma forma com o esporte? Ou você... Atualmente, você não está trabalhando com esporte? Eu estou jogando ainda. Você está jogando? Estou jogando. Estou aqui no Osasco. No Osasco. Isso, estou jogando. Voltei depois do Desculpa, Azaf. pessoal. Esse foi Não. Eu estou desinformado aqui. Porque a informação que eu tinha é que você tinha parado agora no ano passado. Sim, não. Eu ia parar logo depois da gravidez, mas aí eu resolvi voltar. Então esse já legal. Isso é ótimo. Esse já é meu 3º ano aqui em Osasco. Sim. Agora a gente já está em preparação, porque daqui a pouco já vem o Campeonato Paulista, a Superliga. Que legal. Eu tenho trabalho um pouco com essa assessoria de atletas, junto com a minha empresária, que ela é a Ana Flávia. Sim. Então, ela me chamou para fazer parte, né, da equipe dela, do projeto dela. Então, eu trabalho junto com ela assessorando alguns atletas que estão iniciando aí, né, essa nova geração. Aqui na região? Na verdade, em geral. Tanto aqui no Brasil, com as atletas aqui, e as atletas de fora também.
Então, a gente traz essa galera aí realmente ajudando, eu acho que não só em contratos, eu acho que também com palavras, enfim. Porque a gente sabe que essa nova geração tem, né, tá tendo esse processo, com algumas dificuldades, então acho que eu tento levar essa experiência para as meninas. Sim. Não penso trabalhar só com esporte, eu acho que desde pequenininha ainda tem esse lado da moda, de TV, então assim, o que eu consegui fazer relacionado às duas coisas, eu quero tentar fazer. Tem muita coisa por aí para vir, Muita né? coisa ainda para rolar. Muita coisa para rolar. Poxa, mas que legal que você está no Osasco. Sim. Né? Vamos acompanhar aí. E essa coisa de que você está fazendo com o pessoal aí, com os jovens, você tá usando, você faz isso junto com o Osasco ou não? É um trabalho... Não, são coisas diferentes. Completamente diferente. O Osasco eu tô realmente jogando mesmo. Tá? Então eu tô atuando, eu tô jogando. Tá. Esse lado empresarial, aí já é uma outra coisa. Sim. Bacana, bom saber. Conte com a gente aí, porque o que você... nessa parte aí de divulgação e tudo mais, e conversar a respeito desse projeto, porque eu acho isso muito importante. O esporte, realmente, ele modifica tudo, né? Com certeza. Tem um instituto, né, em Carapicuíba, com certeza, né, vocês conhecem lá, do É da Gente, em parceria com a Enjoy, que é um parceiro também nosso, né, que cuida lá de 450 crianças em tempo integral, e lá tem aulas de música, dança, e uma das coisas que a gente estava falando era do esporte também, né? Como o esporte ele é importante, como o esporte ele é inclusivo, e como o esporte afasta também a garotada da rua, né? Das drogas. O esporte, ele sempre teve esse papel importante. Então, fazer isso com o jovem não é só... Tem essa parte profissional, que é muito legal, mas também tem essa parte social, né, Fabi? Com certeza. Eu acho que eu fico até feliz, né, de falar um pouco sobre isso, porque realmente eu acho que é o que faz falta, é o que precisa. Eu acho que no nosso país, infelizmente, hoje você vê que na escola tem muitos jovens que não fazem nem a educação física, hoje não é uma coisa que é tão exigida. Isso faz a diferença, faz falta. Eu acho que realmente ali o jovem, ele chega, ele acredita que pode realizar um sonho. Às vezes são grandes oportunidades de você mudar a vida da sua família. Eu sou prova viva disso, através do esporte. Acho que a educação, a amizade, acho que tudo que você aprende ali, essa base que você tem, está fazendo falta. Então, se a gente conseguir esse incentivo, se a gente conseguir ali as pessoas patrocinando, apoiando, acho que isso vai ser um grande diferencial para a gente. Trazer empresas, e tem várias empresas que podem apoiar esse projeto. É um projeto profissional e social. Bacana, Fabi. Exatamente. Poxa, que legal. Não sabia desses seus projetos, um projeto bacana. E você acha que... Eu vejo que tem alguns atletas que estão indo mais longe. Eu não sei no vôlei, mas eu sei que no futebol tem aí 40. Você vê hoje no automobilismo, o Fernando Alonso está com 42 anos e está em terceiro no campeonato mundial. E você acha que dá para ir até uns 40 e poucos? Eu acho que dá, né? Dá, com certeza. Eu acho que hoje, tudo que tá tendo, acho que com todos os estudos, muitas coisas vão te ajudar. Acho que na sua alta performance, você precisa se cuidar. Eu falo porque hoje eu tô com 38 anos, tô com um ASAF de 2 aninhos e consegui voltar e tá jogando em alto nível. Então você precisa se cuidar, você precisa estar com acompanhamento. Então eu acho que hoje é completamente diferente do que você via alguns anos atrás, porque antes os atletas paravam... Eu tinha amigas que paravam com 26, 28, e assim, já estava cheia de dor, cansada, já mexia com musculatura. Hoje não, hoje tem meninas no vôlei que tem 42 anos e estão jogando... Olha que legal. A Carol Gataz é uma do vôlei que estava com 42 anos e está na seleção brasileira e jogando em alto nível. E vão voltar para a seleção também? Olha, eu falo que eu tô dando um passo de cada vez. Nada melhor do que um dia após o outro. Maravilha. Olha, Fabi, papo
passou, assim, tá muito bom e quando o papo tá bom, realmente vai, né, já... Pessoal falando, tem que encerrar, já demos aí. Mas eu quero te agradecer por essa entrevista, foi muito legal, muito bacana, saber mais da sua carreira, saber mais da sua vida. Muita sorte, muito foco aí na carreira, então que bom que você está de volta, que você continuou, né? Que você teve que dar um tempo, né? Sim, sim. Natural, mas que venham muitas conquistas, tá? Um beijo pro filhão aí, pro Azaf. Obrigada. E vamos em frente e vamos falando. Eu acho que essa parte aí desse seu projeto é muito legal. O que você puder, o que a gente puder aí incentivar nesse projeto aí, nós estamos juntos. Tá eu bom? agradeço mais uma vez, acho que pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho dessa minha experiência, da minha vida, que a gente possa ter, né, mais bate-papos, que eu acho que isso é importante, a gente levar isso para as pessoas. Teremos. E se a gente conseguir aí, eu acho que fazer essas pessoas acreditarem nos sonhos das crianças, de outras pessoas, que puderem ajudar, sempre vai ser bem-vindo. Ótimo. Obrigada. Fabi, muito obrigado, viu? Obrigada a você.